A Organização das Nações Unidas lançou a Agenda 2030 rumo ao desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos e 169 metas que devem ser trabalhadas até 2030 para garantir às futuras gerações o acesso aos recursos que precisam para sobreviver. Essa agenda dá continuidade aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, e foi lançada em 2015. No Rio em Foco dessa semana, nós vamos falar sobre o desafio de colocar essas metas em prática e como elas podem ajudar os países a traçarem um caminho mais sustentável. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a co-líder executiva do Rio+B, Gabriela Valente, e o especialista em políticas públicas do Centro Rio+ da ONU, Márcio Pontual. Há um esforço mundial de se fazer com que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sejam aplicados como um caminho para uma vida mais sustentável. O PNUD vem fazendo esse trabalho no Brasil. Começou pelo setor da mineração, que é um setor de grande impacto ambiental, e agora está fazendo o mesmo levantamento para o setor de óleo e gás. Vamos ver. Nós apresentamos aqui o relatório que fizemos junto com a IPICA e junto com alguns parceiros como Columbia, Universidade de Columbia, lá em Nova York, e também a Rede de Soluções de Sustentabilidade das Nações Unidas, mapeando quais são esses impactos possíveis, positivos e negativos das empresas de petróleo e gás e quais poderiam ser as soluções. Então aqui foi apresentado as primeiras ideias, as primeiras conclusões que serão em breve apresentadas para consulta pública, e posteriormente já será lançado o relatório completo que mapeia esses impactos, as medidas que poderiam ser tomadas, mas também exemplos de boas práticas e fontes das informações que as empresas poderiam utilizar para orientar como seus projetos de responsabilidade social, também a integração da Agenda 2030 nas suas operações do dia a dia. Como que eu poderia orientar os meus investimentos sociais voluntários, os meus projetos de responsabilidade social para contribuir com o alcance da Agenda 2030. E essa pergunta é extremamente relevante e importante que as empresas fazem para si, porém ela é muito parcial. Por que eu falo isso? Porque, de fato, apenas o investimento voluntário não será suficiente para alcançar os ODS. Até porque o setor privado, como produz muito e pode contribuir no sentido positivo, mas também negativo com os ODS, também é um fator e ator importante para investimento na inovação. Então, de fato, as empresas deveriam se perguntar não tanto quanto e como que eu poderia me embasar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para programas de responsabilidade social, como o que eu poderia fazer hoje em dia para que, de fato, tudo que eu faço esteja alinhado com os ODS, os 17 objetivos. Como que o meu trabalho com o meu produto, com o meu cliente, com o meu fornecedor deveria estar alinhado. São 17 objetivos separados em 169 metas. Como é que a gente faz para começar a implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na vida real? Boa pergunta, né? Eu acho que é um desafio, e a primeira resposta para isso, como você trata disso, é você saber que eles existem. Está comentando que são 17 objetivos, 169 metas, eu acho que isso é o ponto principal, é saber que essa questão existe, que ela está aí e que a gente vai ter 15 anos para tratar, para comandar, para entender e principalmente para implementar isso. Agora, o que não dá para fazer, e eu acho que começando a falar um pouco o que tem que fazer, é não esperar para amanhã, entendeu? Mas tem 15 anos para fazer. Tem 15 anos para fazer, mas o que está na mesa, o que está em discussão é muita coisa. Essas 17 metas, elas cobrem de tudo. Praticamente de tudo que tem a ver com a nossa vida hoje em dia, seja a vida das pessoas, seja com o planeta, seja com a economia, elas estão abordadas nessa discussão. E essa discussão, ela é importante, ela fala com as pessoas porque ela nasce de uma agenda anterior, que foi a agenda do milênio, que teve os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que funcionou entre 2000 e 2015. Percebeu-se que as pessoas tinham um grau de simpatia, elas começaram a participar, se envolveram, pessoas, governos federais, governos estaduais, governos municipais, comunidades, universidades, elas tinham interesse, mas o que acontecia é que essa agenda era uma agenda que era muito limitada, ela tratava de determinados pontos, eram 8 metas,
E você tinha muitos aspectos sociais nisso, você tinha aspectos econômicos que acompanhavam, e você tinha um ponto lá que era um ponto que tratava do ambiente, do meio ambiente, um dos ODMs. Mas, ao término desses 15 anos, quando a gente faz uma análise do que aconteceu, teve progressos. A América Latina, e o Brasil principalmente, teve muitos progressos nesse departamento da agenda do milênio. Mas, com a velocidade que estava tendo esse progresso, essa velocidade não ia ser suficiente para você garantir a preservação do planeta para as gerações que vêm, né? E a gente fala, na verdade, dos objetivos como compromissos que têm que ser assumidos por toda a sociedade, né? Isso. Como colocar as empresas nesse contexto e também sensibilizá-las para o papel que elas têm de empurrar determinadas metas e também alguns objetivos dessa agenda? A gente tem, eu faço parte do Sistema B no Brasil. O Sistema B é uma ONG latino-americana que trabalha junto com o BILEB, que é uma ONG americana, que desenvolveu indicadores de impactos socioambientais reconhecidos no mundo inteiro como bons mensuradores para a iniciativa privada. A gente trabalha só com as empresas. A gente já fez o cruzamento dos indicadores do Movimento B com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente viu que os questionários do Movimento B cobrem todos os indicadores de desenvolvimento sustentáveis. Então, a gente já entendeu que antes da existência pública dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o Movimento B já estava olhando para isso. E o que é isso? É a iniciativa privada assumir o seu papel na transição. A gente não vai conseguir fazer se a gente não fizer uma transição multissetorial. O Estado tem que fazer, a iniciativa privada tem que fazer e o terceiro setor tem que fazer também. Que é uma transição de ajuste de cenários que a gente tem disponíveis para atravessar para as próximas gerações. Seria isso? É um pouco mais que isso. É um ajuste, mas acontece que a transformação, é o que eu estava comentando, a transformação não pode acontecer como vinha acontecendo antes. Não pode ser uma transformação um passinho de cada vez. A gente tem que ter revoluções. A gente tem que ter transformações, não só mudança. E isso senão é que não vai dar tempo. Senão não vai dar tempo. Isso é que é o problema. Esse é que é o negócio. É uma agenda urgente, né? É uma agenda, agenda urgente. De mudanças globais, climáticas, mas também mudanças de estruturas na sociedade. É mudança de paradigma, é mudança de como você faz as coisas, é você saber que você não vai ter mais tanta água como você tinha antes, entendeu? É você saber que os recursos naturais são finitos e que você não dá para utilizar eles infinitamente. E é por isso que é o ponto. É uma coisa que tem que acontecer, transformações, tem que ter revoluções a cada dia. E é muito bom, é bom que fique claro que o que a gente está brincando é de sobreviver como espécie ou não. Então é urgente, mas não é um urgente teórico, um urgente geracional, não. A espécie Homo sapiens fica no planeta ou não fica no planeta. Se a gente não conseguir fazer essas transições, a gente simplesmente desaparece como espécie. Agora, como se cria essa governança, né? Porque é um pouco o desafio do Rio+, né? De trabalhar essa governança para fazer as transformações que precisam ser feitas. Que tipo de movimentação que a gente precisa ter dos atores? Como o governo ajuda a empurrar essa agenda e como as outras partes da sociedade? A movimentação tem que ser uma movimentação geral. Não dá para deixar ninguém de fora dessa agenda. Ela precisa da participação de estudantes, da dona de casa, quando ela está em casa, por exemplo, poupar água, utilizar menos energia na hora de fazer as tarefas cotidianas. É você engajar empresários, é você engajar políticos, você engajar os formadores de opinião e principalmente os formadores de política. E o papel que tem nisso do governo são dois. Um é você dar o exemplo. O governo tem que chegar numa operação sustentável de si, né? Jesus. E outra coisa é oferecer os incentivos, entendeu? Você oferecer incentivos, não falo só incentivo, e vá lá, faça, por favor. Não, mas é oferecer, linha de crédito, é você garantir que a política vai continuar existindo, é você garantir que esse tema não vai ser esquecido quando tiver a próxima eleição, entendeu? E que você simplesmente, trocou o partido A ou B e aí você muda tudo. É você garantir que tem uma continuidade, porque como é uma agenda de muito tempo, o compromisso, principalmente com as empresas, é um comprometimento muito grande. E aí elas aceitam os incentivos do governo, elas esperam que esses incentivos vão ser mantidos. E aí esse aqui é o aspecto importante, é garantir a segurança jurídica, uma segurança institucional para que essas pessoas que apostaram a estabilidade, para que as pessoas consigam implementar o que foi negociado e pactuado. Uma coisa que é bom que eu acho que é importante a gente falar para primeiro setor assim, é que normalmente medidas em prol de desenvolvimento sustentável elas são impopulares.
Então, a gente precisa começar a ter a maturidade política de entender que as pessoas que ocuparem cargos executivos para implementar desenvolvimento sustentável nas cidades, nos estados, nas nações, talvez elas não sejam reeleitas, e tudo bem. Ela tem que ir, dar a sua contribuição e deixar espaço para que outra pessoa venha depois. Assim, essa missão do político eterno, que depende da reeleição, que depende dos seus cargos, que não tem uma função na sociedade se não estiver ali, então ele fica dependente daquilo, ele começa a tomar medidas populares para se manter naquele lugar, como pessoa física, né? Acho que os políticos têm que se imbuir de uma missão cívica, assim, dar a sua contribuição e sair de cena, porque normalmente, infelizmente, a gente não consegue explicar direito, mas as gestões executivas que implementaram boas práticas para desenvolvimento sustentável não foram reeleitas. No fim, a gente está falando de uma agenda que vai doer, né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Gabriela Valente e Márcio Pontual. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável inspiram uma agenda de inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. No setor de óleo e gás, para essa agenda ir à frente, são necessários investimentos em inovação e em tecnologias que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e também o impacto no meio ambiente. Na Arena de Sustentabilidade, realizada durante a Rio Oil and Gas, um evento que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, o setor se reuniu para discutir os principais impactos e investimentos que precisam ser feitos para essa redução que precisa acontecer. Como vem sendo feito o trabalho de sensibilização, não só do setor de óleo e gás, mas de outros, né, das empresas, para que elas atuem em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Foi uma iniciativa muito boa ter essa Arena de Sustentabilidade. Foi a primeira linha de sustentabilidade que eles ofereceram, que eles criaram em paralelo à Rio Oil and Gas. E foi uma coisa importante porque você vê dá para ver a abertura da empresa para saber que também não pode ficar de fora dessa discussão. E assim como outros setores, eles vão ter que se envolver. Principalmente porque o setor de óleo e gás, não só pela importância econômica que tem para cá, para o Rio de Janeiro, que você comentou, Jesus, mas tem também um aspecto importante que é a extensão da cadeia que eles são, né? Porque desde a parte da produção, mas até todos os usos que você vai ter para derivados de petróleo, porque não é pensar só na gasolina, entendeu? Mas é o gás que usa para cozinhar, é matéria pronta para plásticos, entendeu? Para química fina e tudo mais. Você tem uma capacidade enorme de capilaridade em diferentes cadeias, ou seja, você não está na só cadeia de química, você está na cadeia de transportes, que depende basicamente disso e diversas outras. E o envolvimento, então, da indústria, principalmente de óleo e gás, é importante porque quando uma empresa, uma das propostas até que você tem na agenda de 20 a 30 desenvolvimento sustentável, é que você preste atenção na sua cadeia. Mas você presta atenção na sua cadeia não é só em quem está te oferecendo, é para quem você está vendendo também, entendeu? A gente está falando aí de uma quantidade também grande de investimentos que podem ser feitos dentro desse processo de transição, né? Que vão ser importantes também para basear outros negócios que podem surgir daí. Todas as indústrias, mas a indústria de óleo e gás também tem um grande investimento em inovação, porque toda indústria extratora é dependente dos recursos. Então, com a clareza de cenário da escassez de recursos, é uma indústria que vai ter que provavelmente se reinventar. Concordo com o Márcio, é uma indústria muito fundamental, que provê insumos muito fundamentais para as cadeias todas, né? A gente esteve lá falando sobre o Rio Mais B, que é um projeto que a gente tem aqui no Rio. A gente convidou as empresas da iniciativa privada do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, para avaliarem o seu impacto socioambiental a partir das ferramentas B. Exatamente porque a gente entende que é importante que mesmo quem não estava olhando para isso passe a olhar. Então, que a gente tenha, de fato, um engajamento de todas as empresas, mesmo nos modelos de negócio menos voltados para esta nova economia que vai ter que nascer, eles vão ter que transicionar. Então, a gente espera que o Movimento B possa ser uma ferramenta de transição também. Não é só eleger as empresas que têm boas práticas, que já estão sem gerar impacto e que já estão prontas para essa nova economia. É também ser auxílio ferramental e metas e transição, enfim. Que outras discussões também têm acontecido no Rio Mais, que têm trazido os atores para sentar juntos e pensar esse desenvolvimento? O Centro Rio Mais, eu não mencionei isso, mas o Centro Rio Mais é um centro global das Nações Unidas que está instalado aqui no Rio de Janeiro, que foi criado depois da Rio Mais 20. Ele tem como papel justamente você estar levantando e fomentando o debate.
quais são as tendências, o que está sendo discutido, quem são os atores que merecem, que vale a pena ter a informação difundida para outros atores dentro do sistema ONU, né? Que a gente está presente em quase 170 países. E o que tem importante nessa discussão atual, que eu acho que é uma coisa que deve ter em mente, é que a situação da crise que você mencionou agora, a crise também é a história da oportunidade, né? Quando teve a crise econômica no mundo em 2008, aquela última crise, uma das soluções que a União Europeia estava propondo para sair da crise era você justamente abraçar o desenvolvimento sustentável, você buscar ser mais eficiente, você buscar como é que você faz mais com menos, ou como é que você faz com menos mais, entendeu? Como é que você trabalha com isso. E a revolução que você causa na indústria e na economia, de você ter que mudar processos, educar pessoas para trabalhar esse processo, você fazer comunicação para os consumidores, para eles entenderem como é que a coisa funciona, você montar uma rede para como é que você faz a economia circular, como é que você tem desperdício zero, e como é que você traz o material processado e utilizado, como é que ele volta à cadeia para ser reutilizado. Ou seja, você tem tanta movimentação na indústria que você acaba gerando a coisa. É aquela coisa, tem um gasto aparente no momento, mas esse gasto, muitas vezes, ele volta com investimento no futuro. Agora, é a dificuldade, como é que você encara? É que normalmente a crise ela tem oportunidade, só que quando você está enfiado nela, é muito difícil enxergar quais são as luzes, né? Quais são os caminhos que podem ser tomados. E aí a gente está falando num contexto de busca de parcerias, de entender melhor para onde tudo isso está levando, como é que as pessoas vão o que elas estão exigindo também dos setores e da sociedade. Isso é um processo bem complexo, né? A gente está no meio. A gente está num momento de operar uma mudança paradigmática. Isso não é simples, né? Nunca é simples. Assim, é incrível como, outro dia eu estava numa mesa com o Sérgio Bessemer, ele falando isso, que todas as grandes crises econômicas do mundo duraram 20 anos. Que ele não via nenhum motivo para de 2008 durar menos. Ser mais rápido. Então, que a gente se prepare para 20 anos da mesma crise. A gente está no meio dela. E aí a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O engajamento com práticas sustentáveis pode começar no plano de negócios. Nesse delivery que nós vamos apresentar agora, eles trocaram o ronco dos motores e as emissões de gás carbônico pelas bicicletas. Vamos ver. O uso das magrelas para serviços de delivery é muito comum em outras cidades fora do Brasil. Aqui, esse trabalho começou em São Paulo e há 2 anos atrás chegou na cidade do Rio através da Corrieiros Entregas Ecológicas. O motivo desse nome um pouco diferente tem uma explicação. A palavra courrier, ela significa entregador em francês. Então a gente decidiu abrasileirar um pouco esse nome e criou o nome Corrieiros. Com cerca de 35 funcionários, os corrieiros, como são chamados, fazem entregas de documentos e pequenos pacotes pela Zona Sul, Grande Tijuca, Centro e Niterói. A gente atende praticamente todos os setores, assim. Mas se fosse para especificar, eu diria que são restaurantes, né, que a gente tem bastante entrega na hora do almoço e alguns na hora do jantar, tá? Empresas em geral do mercado financeiro, escritório de advocacia, e o terceiro são clientes de e-commerce. Praticidade e facilidade ao se locomover pelas ruas e avenidas ou até mesmo estacionar. Esses são alguns pontos positivos de quem trabalha com a bicicleta ou de quem compra esse serviço. É um veículo de transporte limpo que economiza combustível, tornando o preço das entregas mais barato. Muitas vezes a bicicleta pode se tornar mais rápida do que uma moto. A bicicleta ela tem várias vantagens em relação à moto. A primeira delas, que a gente sempre ressalta, é o fato da sustentabilidade. Então, a cada entrega que a gente faz, em média, deixa de emitir 1 kg de gás carbônico. Outro fator é a poluição sonora, então a bicicleta ela não emite som. O terceiro fator, que acho que é o mais importante de todos, a gente está fazendo a entrega de uma forma saudável. Então, a pessoa que entrega de bicicleta, ela está se exercitando. Para a distância de até 5 km, a gente estima que a bicicleta chega mais rápido por 2 motivos principais. O primeiro, ela tem um guidão um pouco menor do que a moto. Então, como às vezes aqui no Rio as ruas são estreitas, o trânsito é muito apertado, tem lugares que a bike consegue passar, que a moto não consegue. E o outro, é muito difícil de você estacionar a moto.
e a bicicleta você consegue. A Correieiros nasceu sustentável e possui o certificado Sistema B, contribuindo para a inovação dos negócios, na mensuração do impacto socioambiental da empresa e servindo como modelo para outros empresários e mercados. A empresa, quando tem o certificado B, né, ela mostra para o mercado que ela não só quer visar o lucro, não quer só fazer bem para ela mesma, mas para a comunidade como um todo. Cada quilômetro que a gente percorre de bicicleta, se tivesse sendo feito de moto, a gente estaria gastando 113 gramas de CO2. Desde que a gente entrou aqui no mercado no Rio, já abriram, acho que foram 3 ou 4 empresas iguaizinhas à nossa, fazendo o mesmo serviço. Nós acabamos de assistir que as empresas têm um papel fundamental na implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Mas para que eles de fato aconteçam na sociedade, é preciso que todos os setores incorporem esses objetivos. E isso pode começar e deve começar pela educação. Vamos ver. É preciso que a sociedade civil também ajude e participe para que a humanidade possa realmente enfrentar e atingir, espero eu, a grande maioria, se não todos, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, para que a gente chegue em 2030 com uma sociedade numa perspectiva de qualidade de vida melhor do que a perspectiva que nós temos hoje, né? Se nós continuarmos com business as usual, as perspectivas não vão ser boas. Se eu tivesse que escolher um objetivo, o mais importante que eu considero para o desenvolvimento sustentável, eu diria que é a melhoria da educação em todos os níveis, no mundo inteiro. Por vários motivos, porque a melhoria do nível da educação, as Nações Unidas já comprovou que toda vez que você melhora o nível de educação de uma comunidade, você reduz o crescimento populacional, a velocidade de crescimento. Além disso, a melhoria do nível de educação é fundamental para que no futuro as pessoas possam ter empregos decentes, empregos que sejam remunerados de forma também decente. E mais importante talvez do que tudo isso, é que a melhoria da educação é importante para permitir que os políticos adotem medidas para o desenvolvimento sustentável, que são, na sua imensa maioria, são medidas de longo prazo, mas que são amargas no curto prazo, que significa elas exigem sacrifícios no curto prazo. Sobre o Ciclo Correieiros, eles são sim uma empresa B certificada. Você vê, né, o modelo de negócio é outro. Outro dia eu usei o serviço, é maravilhoso, eu uso sempre. Custa R$27 pegar um documento no Jardim Botânico, entregar no centro, pegar uma outra coisa no centro e entregar em outro lugar do centro. Não é mais caro. E eles têm ótimas práticas empresariais. Então, o repasse, o pagamento da pessoa que está no final da cadeia é diferenciado, a pessoa ganha melhor, tem acesso às informações, tem acesso à capacitação, tem uma relação com o meio ambiente, eles entregam de bicicleta, não entregam de moto. Então, tem vários melhores práticas que eles estão incorporando e eu estou pagando para que eles continuem acontecendo. A gente também está no processo de transformação na educação, de discussão das bases, do currículo. E como é que a gente insere essa discussão toda de sustentabilidade, do respeito ao outro? Porque eu acho que os objetivos, eles tangibilizam uma série de ações que têm que ser feitas pela sociedade, mas falam muito da humanidade, né? Da gente respeitar um pouco mais o ser humano. O importante você entender aí é que a educação em si, ela fala com questão de gênero, ela fala questão da saúde, ela fala questão da alimentação, fala com mudança do clima em vários pontos. E não é educação, quando eu falo educação aqui, vamos extrapolar um pouco para não pensar somente em sala de aula, pensar numa coisa que vai um pouco mais além. E aí nesse aspecto, uma coisa que é importante você considerar é dos valores que você traz, processo de capacitação, processo de aperfeiçoamento. Quando eu estava lendo agora um relatório sobre os 15 anos dos ODMs na América Latina, né? E um dos pontos, principalmente aqui no Brasil, que teve foi que a renda aumentou por causa de processo de aumento no grau de educação do profissional, entendeu? Por você ter mais tempo de educação, os profissionais têm mais renda e essa renda acaba gerando uma qualidade de vida. E é justamente essa renda, uma qualidade de vida que você permite que você entenda com essas complexidades em discussão aqui. E aí o cara vai entender por que é que eu posso comprar uma lâmpada mais barata, que vai durar
X horas, ou eu posso comprar uma lâmpada que é um pouco mais cara, que vai durar 2x ou 3x, entendeu? Que são operações básicas, mas quando você começa a ter essa conscientização que você não pode pensar simplesmente nesse custo inicial que a gente mencionou aqui no bloco anterior, que você tem que pensar como é que você dilui isso no longo prazo, são ferramentas importantes com essa questão do desenvolvimento sustentável, quando a pessoa passa a se preocupar, que ela tem que pensar não só no seu bolso, mas ela tem que pensar no vizinho, que é a parte da sociedade, e ela tem que pensar no meio ambiente, entendeu? Que é a parte do planeta, entendeu? Que você junta as coisas, isso é o aspecto que essa educação cruzada com vários pontos de inserção diferente, ela traz como benefício. O que é interessante falar é que existe um fator de mudança de hábito no que a gente pode fazer no dia a dia, que também está contribuindo enormemente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí isso vai se desdobrando até chegar nas empresas, no governo. As pessoas ainda falam muito do governo como se fosse uma coisa estanque, separada, como se não fosse parte dela, né? E algo que está ali porque a população de fato elegeu. Né? Claro. Acho que a gente tem esse momento de maturidade cívica mesmo, né? De autorresponsabilização com todos os processos, com tudo que nos cerca, com todas as escolhas que tomamos. Não chegamos aqui sem a contribuição de cada um de nós para chegarmos até aqui. E acho que sobre educação tem essa romper a barreira dessa palavra mesmo. Ela não é mais uma secretaria, exatamente. Ela não é mais uma idade específica. Não é uma sala. Né? Não é um ambiente físico específico. Ela é um desafio de se manter se educando como adultos o dia inteiro, assim, como eu me relaciono com a outra pessoa que eu encontro, me educando, me encontrando ela no lugar da educação, né? Nos ODS tem um desses que eu gosto muito, porque eu acho que tem a ver com isso, né? Que é o 12. O 12 fala em mudar padrão de consumo e de produção, né? Que aparentemente é um negócio simples, mas você está revertendo toda a lógica. Não é nada porque simples. O pessoal fala assim, mas ele é um negócio assim, que não está cuidando da água, não está cuidando da educação, negócio. Mas eu acho que é o mais poderoso, é o mais transformador de todos, porque ele está propondo a mudança de paradigma, é o que está escondido aí. É para você repensar em tudo que a gente está fazendo hoje em dia, entendeu? Toda a nossa interação. A gente fala que a transição vai acontecer nas duas pontas da cadeia. Ela vai acontecer porque não tem mais recurso para entrar insumo no ciclo produtivo, e ela vai acontecer porque o consumidor, que é a ponta final da cadeia, não vai mais comprar o produto advindo de um determinado tipo de ciclo produtivo. Sim. Então você vai operar nas duas cadeias. E aí quem ficar perdido no meio, ferrou. Vão ser indústrias extintas. Quem conseguir operar uma transição de como ter recurso que não seja extrator e como entregar aqui na ponta da cadeia uma compra. Como comunicar também esse investimento na sustentabilidade, porque também tem essa questão do custo, né? A gente pode o tempo todo estar falando de uma opção que o consumidor deve pode ter no final, e o quanto ele vai optar, se ele tiver o recurso, porque se ele não tiver, aí já começa a complicar toda a discussão. Pois é, mas na medida em que acaba esse recurso aqui, você começa a não ter a escolha aqui. Hoje em dia, se ainda tem o orgânico e o não orgânico, a ideia é que, sim, o consumidor tenha o recurso para comprar o que é um pouco mais caro, mas não é só isso. Assim, se você calcula, por exemplo, se o Estado obriga que quem é não orgânico tenha um imposto maior, que seria o justo, porque ele está gerando um impacto negativo, naturalmente esses preços se equiparam. Então, o que a gente vai ver acontecer como tendência é que não vai mais existir a diferença, porque nessa indústria que é suja e que causa impacto negativo, você vai começar a calcular dentro dela a externalidade dela. Você vai começar a colocar nesse preço de uma coisa que é produzida na China o custo ambiental que tem em produzir algo na China, que é levar, trazer mão de obra, na China também, né? E o custo que fica na China. Então, a tendência do mercado, naturalmente, é começar a aumentar o custo disso aqui. E isso aqui, que tem uma logística menor, que tem uma quantidade de produtores menor, que tem menos insumo para inserir, que tem um ciclo produtivo mais correto, vai passar a custar mais barato. Então, esse problema da ponta da cadeia do consumo consciente, a tendência é que a gente pare de ver. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Márcia, obrigada, Gabriela, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br. E se você quiser acompanhar os nossos debates, acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou o nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.